Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 42, para vocês do 7º ano. Bem, pessoal, na aula de hoje nós vamos conhecer mais uma bela modalidade técnico-combinatória, os saltos ornamentais. Bem, para quem já deve ter visto na TV, né? Aquele pessoal que fica numa plataforma, né? No alto da piscina, ou às vezes pulam de uma prancha um pouquinho mais baixo, fazem um monte de acrobacias, saltos e piruetas e caem na água retinho, né? De forma perfeita, quase sem espalhar água. Então vamos conhecer essa modalidade hoje, pessoal. Me acompanhem, hein? História dos saltos ornamentais. Os moradores do litoral grego inventaram, antes de Cristo, e até hoje tem gente voando de plataformas e trampolins para a água. Os saltos ornamentais têm a sua origem na Grécia Antiga, onde os moradores do litoral mergulhavam, né, de rochedos para o fundo do mar. E de lá a prática foi, né, iniciada no norte da Europa, principalmente na Alemanha e na Suécia, onde a ginástica era muito popular. A modalidade ela estreou nos Jogos Olímpicos de São Luís, em 1904, somente com provas masculinas. A partir de 1912, em Estocolmo, as mulheres começaram também a competir. Até a Primeira Guerra Mundial, os suecos e os alemães dominavam o esporte. Após a guerra, os americanos se sobressaíram, né? E a partir dos anos 90, iniciou-se o domínio chinês. Desde os Jogos Olímpicos de Seul, em 1988, os saltos ornamentais eles têm sido um dos 6 esportes mais concorridos pelo público. E no Brasil? Os saltos ornamentais estavam entre os 5 esportes em que o país se fez representar em sua primeira participação olímpica nos Jogos da Antuérpia, na Bélgica, em 1920, né? A primeira competição nacional da modalidade foi realizada em 1913, na Enseada do Botafogo, né? No Rio de Janeiro. E o vencedor, Adolfo Vélez, estava na equipe que foi para Antuérpia. E olha, aqui nós vemos um salto, né, pessoal? Hugo e Jackson em pleno voo olímpico. Então, pessoal, outra modalidade que nós vamos ver depois, né? O salto sincronizado. Voltando, né, saltos ornamentais. Salto ornamental é um esporte individual que consiste em saltar de uma plataforma elevada, fixa ou não, né, do que pode ser o trampolim, em direção a uma piscina, realizando uma série de movimentos acrobáticos e estéticos. Ela tem uma certa semelhança com a ginástica artística, né, ou ginástica olímpica, também conhecida como ginástica olímpica. A altura da plataforma em competições chega a 10 metros. Os saltos são avaliados por 7 juízes, né, que atribuem as notas de 0 a 10, considerando quesitos como dificuldade das manobras e o posicionamento do atleta na hora de cair na água. Cada atleta salta 3 vezes, né, sendo que são descartados o melhor e o pior salto. Sua nota é a média das notas, né, dos 7 juízes. No século XVII, ginastas da Suécia e da Alemanha tiveram a ideia de fazer acrobacias mais ousadas pulando na água. Provavelmente desde a antiguidade, saltar na água de lugares altos como penhascos era uma forma de divertimento. Foi encarada como brincadeira até 1883, quando foram disputadas essas primeiras competições da categoria na Inglaterra. Em 1901 foi fundada a Associação Amadora de Saltos. Passou a ser um esporte olímpico nas Olimpíadas em 1904, né? As regras dessa modalidade tiveram poucas modificações desde a sua concepção. Fisicamente, o salto ornamental exige elasticidade, né? Alongamento, coordenação, equilíbrio, muito treino. As partes mais exigidas do saltador são os joelhos e o tendão de Aquiles. Bem, eles devem ser feito um trabalho especial para fortalecer os joelhos e os quadris. No treinamento,
além dos ensaios dos movimentos, é necessário muita concentração e, lógico, preparo físico, né? O saltador deve ter como um pré-requisito o pescoço comprido, com um desenvolvimento muscular e uma cabeça pequena que possa ser coberta pelos seus braços no encontro, né? Na hora de se encontrar com a água. Porém, o ideal é que não tenha uma grande estrutura física. Então, gente, existe um debate sobre o biótipo das pessoas, né? O tipo de pessoa para cada esporte. Então, esportes que têm muita rotação, como esportes acrobáticos, como a ginástica acrobática, os saltos ornamentais, trampolim acrobático, né? As pessoas menores costumam ter mais maleabilidade, eles costumam ter mais facilidade para fazer acrobacias, tá, pessoal? E, por outro lado, alguns esportes, pessoas mais altas sobressaem, como, além dos saltos, né? Basquete, voleibol e esportes assim. Voltando, né? Algumas posições básicas do corpo são obrigatórias, como a posição grupada, que você salta com os joelhos juntos, né? Você agarra os joelhos aqui, voltados para o peito e com o corpo dobrado nos joelhos e quadris, né? Ou então o salto estendido, você vai estar com a posição do seu corpo, ó, reto, como estão esses rapazes semi-estendidos aí, né? Livre, que é a combinação das posições básicas, e carpada, perna reta e corpo dobrado na cintura. Os saltos podem ser para frente, para trás, reversos, para dentro, parafusos, né, ou piruetas, e equilíbrio de braço. Equilíbrio de braços são aquele pessoal que eles fazem uma parada de mão, uma bananeira na beirada da plataforma e depois eles saltam, né? Acrobacias com menos impacto. Nos Jogos Olímpicos de Sydney, na Austrália, em 2000, uma nova categoria foi introduzida. Os saltos sincronizados, né? Duplas de homens e mulheres saltando simultaneamente e sendo julgados, né? Não apenas pela qualidade técnica do salto, o estilo e o grau da dificuldade, mas também pelo sincronismo. Ó. Você tem que fazer o salto igual o seu parceiro, né? Então, se a perna dele está descendo, a sua perna tem que estar descendo também. A primeira participação em Jogos Olímpicos foi em St. Louis, também em 1904, e em Sydney, a prova de saltos sincronizados passou a fazer parte do programa olímpico. Regras. Os saltos ornamentais consistem em um mergulho de um trampolim ou de uma plataforma em uma piscina. Eles são avaliados por 7 juízes que distribuem as notas de acordo com a técnica e a habilidade do atleta no movimento. Vence aquele que conseguir a maior nota entre os concorrentes. Existem 3 tipos de provas olímpicas: trampolim de 1 metro, trampolim de 3 metros e plataforma. Apenas as 2 últimas, porém, são disputadas no PAN do Rio de Janeiro. Além disso, as competições podem ser individuais ou sincronizadas. No último caso, 2 atletas saltam juntos e devem realizar os movimentos idênticos, podendo perder pontos caso isso não aconteça. A diferença básica do trampolim para a plataforma é a rigidez da segunda em relação à primeira, que tem base flexível. Todas as provas são avaliadas da mesma maneira. Em uma competição, os homens saltam 6 vezes, enquanto as mulheres pulam na água em 5 oportunidades. Todos os competidores são avaliados do momento em que saltam da base até o instante da última parte do corpo desaparece dentro da piscina. Os juízes que não conversam entre si, né? Eles divulgam notas de 0 a 10 imediatamente após o fim do salto. São descartadas a pior e a melhor nota de cada atleta e feita a somatória, né, e decidido quem é o campeão do torneio. Antes da competição, todos os atletas devem apresentar aos juízes, até 24 horas antes da prova, uma lista com todos os saltos que irão realizar. Caso o competidor não cumpra o previsto, a sua nota será 0. E olha que a gente vê, né, pessoal, um infográfico com as posições, ó. Né? Lembra que a gente falou alguns slides para trás, né?
as posições e também a altura das plataformas aqui, tá? Então, uma ótima fonte de informação, né? Local, tática e equipamentos. Dos saltos ornamentais são praticados, né, em uma torre de concreto, que normalmente acaba na altura da plataforma de salto e que pode estar em locais fechados ou abertos. À frente dessa construção fica a piscina, que deve ter no mínimo 5 metros de profundidade para evitar acidentes. Além disso, a água precisa estar sempre em movimento para que os atletas a enxerguem. Existem 3 tipos de base para mergulhos. A que fica no ponto mais alto da torre e a plataforma, né, que deve ter 6 metros de comprimento por 2,6 metros de largura e precisa estar situada a 10 metros da superfície da piscina. A prancha deve ser coberta com material antiaderente. Já o trampolim deve ser feito de alumínio com 50 centímetros de largura e 4,8 metros de comprimento. Precisa estar, né, a 1 metro ou 3 metros acima da piscina, dependendo da prova em disputa. Táticas. Os juízes avaliam os movimentos dos atletas de acordo com a beleza, com a técnica, com a graça e o estilo dos competidores. Por isso, é importante que o atleta escolha bem o salto que irá fazer, pois um erro pode comprometer toda a pontuação da competição. Segundo consta, existem cerca de 80 manobras diferentes possíveis na modalidade. Os saltos mais comuns do esporte são o twist e o mortal. No primeiro, o atleta faz um giro em torno dele mesmo, na horizontal, né? Enquanto o mortal, o giro acontece na vertical. Esses 2 saltos básicos podem ser variados, sendo apresentados no sentido inverso e com as pernas esticadas ou dobradas. E aqui a gente vê um salto na posição carpada, né, e o outro fazendo um salto na posição estendida. Nesse aspecto, os saltos ornamentais se assemelham muito com a ginástica artística, na qual a repetição de um mesmo exercício é importante para a assimilação do movimento. Além disso, é necessário um bom preparo físico para praticar o esporte, já que o impacto com a água é forte o suficiente para machucar um atleta. Equipamentos. O atleta de saltos ornamentais usa apenas uma sunga de mergulho para os homens, né? Ou um maiô para as mulheres. Como uniforme, nem mesmo óculos são utilizados, pois podem causar lesões nos saltadores no momento do impacto. Bem, gente, espero que tenham gostado de conhecer os saltos ornamentais. Nós concluímos nossos estudos hoje em mais uma modalidade incrível, ancestral e ao mesmo tempo muito atual. Quem nunca se impressionou com os saltos espetaculares desses atletas, né? Façam as atividades propostas para a aula de hoje, mantenham-se ativos e tenham uma ótima semana de estudos.